Olá, alunos! Então, como eu disse na outra aula, essa aula vai ser para a correção daquele estudo dirigido que vocês fizeram de literatura, né? Então, eu vou ler cada uma das alternativas e vou dar possibilidades de respostas, mas não apaguem as respostas de vocês caso esteja muito próxima, só acrescente. É importante que vocês valorizem o percurso de escrita de vocês, tudo bem? Então vamos lá. Questão 1. É correto afirmar que o romantismo rompeu com a tradição clássica vigente anteriormente nas produções artísticas e literárias? Justifique. Sim. Então, o romantismo, como a gente até já tinha dito na videoaula, né? E nas aulas presenciais, o romantismo ele teve uma linguagem dita inovadora, porque ele vai romper com esses caracteres clássicos, ele vai romper com essas temáticas clássicas, até porque ele tem um novo público em vigência, né? Ele tem esse público que vai ser a burguesia, que não teve acesso a esses ensinos, né? Como as antigas monarquias e as altas classes sociais tinham naquela época, né? Então, é correto afirmar que rompeu, sim, é correto, e a justificativa de vocês tem que estar dentro desses parâmetros de resposta. Questão 2. A partir do trecho em destaque, né, você vê que o trecho em destaque ele fala que um teórico, que é o Walter Benjamin, tá? Ele encontra na burguesia esses elementos favoráveis para o florescimento do romance, embora os seus primórdios remontem à antiguidade. Então, o que o trecho está dizendo? Que embora o romance ele tenha seu início, ele tenha tido seu início na antiguidade, vai ser a burguesia, vai ser na burguesia que esse romance vai encontrar esses elementos que vão ser capazes de florear essa produção. Então, essa relação, esse trecho, ele vai se relacionar muito com a própria questão da burguesia. Percebam o último período, né? A imprensa se tornou um dos instrumentos mais importantes para a consolidação política e ideológica da burguesia, da sua cultura, seus gêneros e valores. Então o romance, ele não está mais para retratar os valores clássicos, a cultura clássica. Ele está para retratar a cultura própria da burguesia. O que a burguesia consumia, o que a burguesia poderia consumir, não tendo tido, desculpa, aquele tipo de educação clássica que as monarquias antigas e as altas classes tinham, né? Era muito importante antigamente, né, que um jovem monarca, por exemplo, ou um jovem de alta estirpe social, né, tivesse como estudo latim, grego, literatura latina, literatura grega, e conhecesse os maiores autores clássicos da literatura, né? Já os burgueses não vão ter acesso a esse tipo de produção, tá? Então, a resposta 2 de vocês vai ter que ainda trabalhar com esses parâmetros temáticos, tá? A questão 3. Explique o subjetivismo e o egocentrismo da literatura romântica. Como eles são apresentados? O subjetivismo e o egocentrismo está para essa valorização do eu. O eu que sente, né? O eu que vê o mundo, esse eu que lê esse mundo, esse eu que vive nesse mundo, mas que também só se importa com as questões próprias de si. Vocês poderiam até trabalhar com as próprias características, por exemplo, da segunda fase, né? O egocentrismo, por exemplo, não entraria muito na terceira fase, que seria uma poesia social e libertária, né? Mas se vocês quiserem dar um exemplo, podem apresentar exemplos, por exemplo, da segunda geração, que vai casar muito bem para essa justificativa, né? 4. Em quantas gerações o romantismo brasileiro é dividido? Em 3, né? A geração indianista, ultrarromantismo, mal do século, e a geração condoreira, né? E elenques apresentando características importantes de cada uma delas. E aí, a partir dos slides e dos estudos de vocês, eu quero que vocês apresentem características, mas apresentem características próprias de cada uma, tá? Assim, não apresente necessariamente características que tenham em mais de uma. Da terceira, por exemplo, poesia social e libertária. Na primeira, o tema do índio, a presença desse herói, tal qual os heróis medievais. A segunda, essa idealização da morte, esse pessimismo. Coisas bem centrais de cada uma, tá?
E 5, explique a partir dos seus conhecimentos acerca da primeira geração romântica da literatura brasileira o trecho em destaque abaixo. Interessante notar que nessa fase os autores buscam um retorno ao passado histórico, bem como ao medievalismo, que foi o que eu disse, né, quando a gente estava falando sobre isso. Como a gente tinha nessa primeira fase, né, a gente tinha um país recém-independente, os autores viram por necessidade dar um antepassado heróico para os primeiros moradores do nosso país, né? Os nossos antepassados. Quem é o nosso antepassado? É o português ou é o índio? Então eles vão idealizar esse antepassado, vão transpor essa idealização para o índio e vão adjetivar o índio, vão classificar o índio como um herói medieval, guerreiro, leal, uma pessoa de valores, né? E que mantém a manutenção desses valores. Então isso você vê muito nessa primeira fase da literatura romântica. Tranquilo? Então, corrijam os exercícios de vocês. Caso alguma das alternativas vocês não tenham conseguido fazer a partir dessas resoluções, façam esses exercícios, tá? Que na próxima aula a gente vai dar prosseguimento a outros conteúdos da nossa disciplina de literatura. Tudo bem? Então, tchau, alunos. Até a próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem no Google Classroom, que estarei lá para sanar as dúvidas de vocês. Tchau!